Bem, queridos irmãos, irmãs, aqueles também que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje as leituras, elas são bem profundas, né, para a gente refletir, meditar. Apesar do nosso tempo é bem curtinho, queria falar para vocês um pouquinho sobre a primeira leitura que nós ouvimos. Hoje, essa leitura é até interessante, porque quando Moisés ele está no alto da montanha, a gente sabe a história, né? Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito, ele vai lá, escolhido por Deus, vai lá, liberta esse povo do Egito, e eles estão a caminho da Terra Santa, Jerusalém, ou Israel, né? E nesse caminho, que durou mais ou menos quase 40 anos, então ali algumas coisas vão acontecendo, e uma delas hoje é onde então Moisés pede para o povo, né, ele deixa eles ali embaixo na montanha e diz para eles assim: olha, vocês aguardam aí que eu vou lá na montanha conversar com Deus, rezar, logo mais eu volto. Isso durou 40 dias, 40 dias, essa subida de Moisés até o monte. E lá em cima no monte, quando ele foi subir, e lá ele recebeu as tábuas da lei, ou aliança, ou os 10 mandamentos, o Senhor falou assim para Moisés: desce, pois corrompeu teu povo. Tem umas passagens bíblicas que Moisés ele começa a brigar com Deus. Não sei se você já leram algumas passagens do Êxodo, que Moisés vai falar assim: esse não é meu povo, é teu povo, não meu. A gente sempre vai ver que Deus fala para Moisés: ó, desce porque é o teu povo. E Moisés vai falar para Deus: não, esse não é meu povo, é teu povo, né? Não me jogue esse pepino na minha mão, é muito complicado. Então Deus pede: desce porque o teu povo se corrompeu. E quando ele desce, então encontra lá o povo diante de uma estátua, um bezerro, fazendo adoração, fazendo sacrifícios. Esse foi o pecado, porque o povo de Israel, nessa caminhada, eles estavam fazendo um processo de purificação. Que processo de purificação? Porque quando eles estavam no Egito, então eles acabaram se iludindo com muitos deuses, né? Deixaram de ser influenciados por outros deuses. Por quê? Não tinha esperança, tinha momentos que não podiam adorar o Deus deles. Então muitos se corromperam. Então nessa caminhada no deserto, eles fazem um processo de purificação. Mas são muito fácil de se corromper. Porque enquanto Moisés está junto, eles vão seguindo as orientações de Deus. Quando Moisés não está, eles acabam se perdendo. Muitas passagens a gente vai ver do Êxodo, como o povo se corrompia muito fácil. Como eles brigavam muito com Deus, por exemplo, quando passava fome. Quando eles passavam fome, passavam necessidade, eles começavam a discutir com Moisés, começavam a dizer o nome de Deus em vão, até ponto de ter vontade de voltar para o Egito. Esse era o povo que Moisés liberta, né? Então essa é um pouco a passagem da primeira leitura de hoje. Depois a segunda leitura é de São Paulo aos Timóteo. São Paulo ele reconhece a misericórdia de Deus na vida dele, porque São Paulo ele era perseguidor dos cristãos. São Paulo ele levava os cristãos, né, prendia os cristãos, matava os cristãos. Então ele reconhece a sua infidelidade a Deus. Por outro lado, ele reconhece a grandeza de Deus quando ele faz esse encontro pessoal com Deus. Quando ele está indo para Damasco, e ali ele então cai do cavalo, né, a luz que aparece, né, uma luz muito forte. Então ele cai por terra, e ali então ele faz um processo de conversão, ou seja, ele então percebe e encontra Deus na vida dele. E hoje ele está agradecendo. Ele agradece porque Deus teve misericórdia e compaixão dele, né? Que era muito fácil, né? Deus poderia, de repente, podia dar um infarto, né? Podia ajudar no infarto do coração dele. Podia fazer que ele entrasse numa cilada e ser morto. O que Deus faz? Converte ele para ser um grande apóstolo, um grande missionário. Tanto é que São Paulo, ele é um dos maiores missionários da palavra de Deus. Onde São Paulo passava, ele formava comunidades. Basta a gente ler, né, o Novo Testamento, né? O Evangelho grande, né, imenso, né? Parece que não tem fim. O Evangelho nos apresenta quantas parábolas? Vamos ver se você estava atento. Quantas parábolas? 4? 3 parábolas. Essa leitura, esse capítulo 15,
Esse a gente pode dizer assim que é o coração do Evangelho de Lucas. Então o Evangelho de Lucas, essa passagem, esse capítulo 15, é o coração do Evangelho, né? Então 3 parábolas da misericórdia. Interessante, antes de nós falarmos das parábolas. Então Jesus está ali, no meio da multidão. Os publicanos e pecadores aproximam-se de Jesus para o escutar. Olha a situação, olha a cena que Jesus está, né? Então os publicanos e os pecadores aproximam-se de Jesus para o escutar. Nessa situação, os fariseus e os mestres da lei criticam Jesus. Então olha que monte de, né, olha a situação. Então o povo que aproxima para escutar de Jesus, porque Jesus, ele traz palavras que conforta, que ajuda, que cura, né, que orienta, principalmente o povo que estava abandonado naquela época, o povo que vivia a escravidão do Império Romano, né? Então muitos tinham dificuldades para sobreviver. Muitos eram excluídos, inclusive da religião, por causa das doenças. E Jesus é a esperança, é uma luz que apareceu na vida deles. Então muitas pessoas aproximavam de Jesus para escutar. Não era nem para pedir muita coisa, para escutar. Só que os fariseus e os mestres da lei criticam Jesus. Porque o mestre, uma pessoa de Deus, não podia se misturar com os pobres, principalmente os doentes. Ele se tornava impuro, essa era a visão que eles tinham, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Aí a gente recorda aquela passagem do bom samaritano, quando ele está descendo e apanha e é espancado, passa um sacerdote, passa um escriba da lei, passa adiante e vai embora e não aproxima. Por quê? Tocar em sangue numa pessoa doente, a pessoa se tornava impura. As mulheres, quando elas ganhavam neném, elas ficavam 7 dias fazendo purificação. Então essa era a visão que eles tinham, né? Essa visão. Mas Jesus está nem aí com isso. Jesus, ele pensa muito mais na vida do que esses detalhes de lei, né? Então, vamos lá para o Evangelho. Então Jesus, ele coloca essas 3 parábolas e conta então essas 3 parábolas. E essas 3 parábolas, ela nos traz a existência do pecado, a misericórdia de Deus e a conversão do pecador. Então a primeira parábola que nós ouvimos: o homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Isso vão imaginar lá no deserto. No deserto isso. Então lá estava lá com as suas ovelhas, pastor. Ele percebe que falta uma ovelha. Ele, não sei como é que ele fazia lá para cercar, deve ter umas cordas, alguma coisa. Deixou ali as 99 ovelhas e foi atrás daquela que tinha se perdido. Olha a confiança de encontrar a ovelha que tinha perdido, né? De repente poderia ter comido, os bichos poderiam ter comido, ou alguém poderia ter roubado seu animal. Mas ele é louco mais ainda de deixar as 99 ali sozinhas, sem cuidado, e ir atrás de uma que se perdeu. Olha a loucura. E aí ele encontra a ovelha que estava perdida, né? Traz a ovelha. E aí a parábola diz assim, que o Senhor, ele ficou mais contente por ter encontrado essa ovelha do que as 99 que ali estavam. Qual que é o sentido de tudo isso? Essa ovelha somos nós. Essa ovelha é cada um de nós, né? Principalmente aquela que se perdeu. Aquela que se perdeu é aquela que precisa de mais cuidado. Aquela que se perdeu, de repente, pode ser aquele jovem que está no mundo das drogas. Pode ser aquele casamento que está em destruição, que precisa de cuidados, precisa, né, da atenção do pastor. Pode ser aquela pessoa que está deprimido, que está com a doença, que está com câncer, que está numa fase de depressão. É essa ovelha que precisa de cuidado, aqui na parábola que o Senhor nos apresenta. E o Senhor fica feliz quando ela se encontra novamente a vida, a dignidade. Quando elas retoma, né, a sua caminhada novamente. A segunda parábola, uma mulher que tinha 10 moedas. Ela perdeu uma moeda dentro da sua casa. Vamos imaginar uma senhora aí de quase 80 anos, tinha recebido uma herança, 10 moedas de ouro, e ela perdeu uma moeda. E aí a parábola diz que ela começa a procurar essa moeda, né? Talvez deve ter removido os móveis do lugar, nem sei se tinha móveis naquela época também, acho que não, né? Mas até o momento que ela encontra essa parábola, essa moeda.
Quando ela encontra essa moeda, o que ela faz? Ela fica feliz. Ela chama suas vizinhas, suas amigas, e faz uma festa. Mais uma vez, quem quer essa moeda perdida? Pode ser qualquer um de nós, né? Quando nós nos encontramos em Deus, é uma alegria. Não é uma alegria quando alguém da nossa família, de repente, não vem na igreja, e de uma hora para outra começa a vir na igreja? Eu já vi bastante casais assim: padre, meu marido agora começou a caminhar na igreja. Ah, o meu filho agora resolveu fazer catequese. Ah, minha nora, né, agora está caminhando com a gente. A minha sogra, padre, também está vindo com a gente na missa, né? Sogra, né? Isso, bom, não sei se é alegria para alguns, né? Mas para dizer assim, né, para Deus é uma alegria quando você volta, né? Quando você é achado, né? Quando nós somos achados por Deus. Olha que alegria. Parábola. E a última nos fala sobre a parábola do pai, né, do filho pródigo. Então os filhos que pediram a herança, um deles pega essa herança, né, reparte a herança com seus filhos, e um deles então vai se aventurar, né? Então pega todos os seus bens e vai para um lugar bem distante, e ali então ele gasta, né, seus bens numa vida desregrada, sem sentido, sem pensar no dia de amanhã, até no momento que ele perde tudo. Começa a passar necessidade, começa a passar fome. Quando ele começa a passar, enquanto ele tinha dinheiro, ele não pensava no pai, nem nos funcionários e nem no irmão. Quando ele começa a passar fome, qual que é a primeira reação dele? Poxa vida, quando eu estava com meu pai, a gente tinha fartura, a gente não passava necessidade, não passava fome. O que eu vou fazer? E aí ele pensa: eu vou voltar, vou pedir perdão a Deus, pedir perdão ao meu pai, e vou pedir para que ele possa me tratar como um dos seus empregados. Não quer nem pedir perdão para o pai, né? A gente vê que ele também não é humilde de voltar e pedir perdão. Ele quer ser tratado como um dos empregados. Por quê? Sendo tratado como um dos empregados, ele sabe que ele vai ter comida. Essa necessidade, né? E aí ele está voltando. Quando ele volta, o pai vê ele de longe. Talvez estava ali, né? O pai talvez é o que mais sofria ali, né? Aguardando o retorno, a vinda, a esperança de vê-lo voltando, até no momento que ele vê seu filho vindo. Olha a situação, uma pessoa, eu fico imaginando esse rapaz voltando, né? Talvez com uma roupa suja, tudo fedido, né? Olha a situação, porque ele mexia com porco. Ele cuidava, né, dos porcos, com lavagem. Imagina o cheiro de porco que essa criatura estava, né? Imagina. E aí ele vem ao encontro do pai que abraça, beija, acolhe, nem escuta o seu filho pedir que queria ser tratado como escravo. E aí, irmãos e irmãs, eu trouxe então o significado desse encontro do pai com seu filho, para a gente entender melhor a parábola. Então o pai respeita a liberdade dos filhos quando ele reparte a herança. Porque a herança geralmente nós temos direito quando o nosso pai ou nossa mãe morre. É ali que nós temos direito da herança, não antes, não quando eles estão vivos. Mas o pai respeita a liberdade do filho, mesmo quando busca a felicidade por caminhos errados. Eu tenho certeza que o pai sabia que ele não estava indo para um bom caminho. Ele ia se perder, mas o pai respeita a sua liberdade. Continua a amar e a esperar o seu regresso. E quando volta, corre ao encontro, mesmo antes do filho pedir perdão. Olha que interessante, né? Corre ao encontro do seu filho, não é o filho que vem correndo. Corre ao encontro do filho, mesmo antes dele pedir perdão. Nem escuta, né? O beijo revela o perdão, a acolhida, a alegria. Olha a alegria desse pai. Vamos imaginar o pai que abraça o filho, que beija, né, que acolhe, que imediatamente já pede para fazer uma aliança. A veste manifesta que devolve a dignidade, uma vida nova. Então quando ele pede para colocar a melhor túnica, traga uma túnica para o meu filho, o que o pai está fazendo? Está resgatando a dignidade do filho, né? Colhendo, né, novamente. O anel simboliza o poder, é recebido como filho,
não como empregado. Que o filho até no momento pensava em ser tratado como empregado. O pai coloca o anel no seu dedo, simbolizando o quê? Não, você não vai ser empregado, você vai ser o meu filho. Retoma o seu lugar. As sandálias são próprias do homem livre, não do escravo. E o escravo naquela época andava descalço, não tinha calçado, andava descalço. O escravo lavava o pé dos seus senhores. Imagina isso com seu filho? Não, ele coloca sandálias para simbolizar o quê? Que ele é livre. Ele não precisa ficar preso ao pecado, às situações que levou ele àquela coisa, né? Mas ele é livre ali. Festeja com alegria o retorno. Festeja com alegria, né? E a atitude de Deus para com os filhos afastados. O filho desprezou sua dignidade de filho, o pai nunca abandonou seu amor de pai. Olha que bonito, o filho que desprezou sua dignidade em ser escravo, ser empregado. O pai nunca abandonou seu amor de pai, né? Então isso é um pouco as parábolas, né? Parábola que nós acabamos de ouvir. Então, amor, um pai que é misericordioso, as parábolas, né? Um pai que acolhe, um pai que é humano, um pai que resgata novamente a dignidade de seus filhos. Então, irmãos e irmãs, eu convido você a chegar na sua casa, lê lá de novo, né? É muito texto, né? Para a gente meditar, refletir. Lê o que essa palavra de Deus fala para cada um. Então lê, vai meditando, vai pensando. É o Evangelho de Lucas, capítulo 15, né? Então lê lá na tua casa, com tua família, né? E deixe que essa palavra de Deus possa realmente produzir frutos no seu coração. Coloque-se ou ali no lugar das 99 ovelhas, ou no lugar daquela ovelha que está perdida, que precisa de encontro, precisa de resgate, né? Pode ser espiritual, pode ser de fé, pode ser um resgate de encontro com Deus, enfim, né? Ninguém sabe o que cada um precisa, né? Uma cura, um perdão, uma reconciliação. Nós estamos a caminho, né? A caminho de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.